tido avanços, especialmente no que se refere a questões relacionadas com a ambiência dos galpões em que esses animais são criados. A gente observa também que hoje já se discute muito mais de estratégias que podem ser utilizadas para propiciar um bom bem-estar para essas aves. É claro que isso demanda muitos esforços, né? As nossas condições, as nossas instalações, elas precisam passar por alterações. Então, assim, não é algo que acontece da noite para o dia, mas a gente já tem visto que pequenos passos, pequenas alterações já têm sido implantadas, mas existe um longo caminho a ser percorrido. Isso envolve, né, a participação de todos que estão ligados à cadeia produtiva, tanto dos profissionais quanto dos produtores. E é claro que o consumidor ele tem papel preponderante nesse contexto. Então, o nosso maior objetivo é garantir a segurança alimentar, garantir a segurança do alimento e atender aquilo que o consumidor está disposto a pagar, né, pelo produto que tenha aí um valor agregado, especialmente no que se refere a essas estratégias de melhoria, né, do bem-estar das nossas aves. O bem-estar animal está intimamente ligado à produção, um influencia muito no outro. Então, desde sempre, desde o começo da avicultura, todo mundo sabe que uma ave que recebe uma ração bem feita, bem formulada, recebe água, né, ao longo do dia, essas aves vão produzir melhor, né? Então, isso é produção, mas é bem-estar animal também. Pra vocês terem uma ideia, lá no topo da cadeia, as pedigrees, elas são selecionadas, né, a metade dos quesitos, digamos assim, que eles selecionam, elas estão ligadas diretamente com o bem-estar animal e com a saúde dessas aves, né? Então, porque esse é um ganho, né, para a produção. Então, há muito tempo, né, as casas genéticas, né, a gente sabe disso. Então, é fácil falar de bem-estar animal, é fácil implementar programas de bem-estar animal quando você liga com o dia a dia da produção, né? Então, com certeza, esse tema é um tema que veio aí, né, ao longo dos anos, isso não volta mais atrás, né? Isso só vai melhorar e só vai ser aumentada a importância na cadeia da produção avícola. Lembrar para vocês, que talvez as pessoas também que não conheçam muito esse meio, esse mercado, é que essa cadeia não há manipulação genética. Porque às vezes a gente ouve o termo melhoramento genético e fala, opa, tem ali uma manipulação de genes. Isso não acontece, não ocorre. Não há produção de organismos geneticamente modificados, tá? O que se faz, na verdade, é uma seleção que é basicamente fenotípica. Né, vou te dizer, lá no passado, quando a gente não tinha ferramenta nenhuma, era um negócio bem empírico. Então, lá no passado que eu digo porque, no caso, a minha empresa tem mais de 100 anos, né, uma das empresas, a empresa mais antiga de genética. Então, lá no começo, a seleção pegava um galo com um peito grande, uma galinha com um peito grande, então colocavam elas ali no mesmo espaço, então muito possivelmente o descendente ia ser, né, um frango, né, com um ganho grande de peito. Hoje, é claro que com as ferramentas de genética e, né, de mapeamento, a gente faz essa seleção fenotípica, né, aí depois pega essas aves e faz um mapeamento dos genes só para saber como que funciona isso para outras gerações, mas não há manipulação genética. Então, na verdade, isso é o papel principal das casas genéticas, né? Então, a gente fornece essas aves de alto ganho genético, a gente desenvolve linhagens, né? Para vocês terem uma ideia, a média para desenvolver uma nova linhagem os estudos em campo demoram de 10 a 15 anos para uma nova linhagem. Estudo para a gente ter aves com, por exemplo, com menor mortalidade em campo, uma melhor conversão alimentar. O que é isso? Essas aves necessitando, com o passar do tempo, menos ração, né, para converter essa energia em proteína, que no final das contas é o que a gente está buscando, maior ganho de proteína para alimentar a cadeia avícola. Então, é um auxílio grande, né, que as casas genéticas fazem com esses estudos, né, e sempre modificando, sempre buscando melhorar essas condições das aves para a produção avícola. A casa genética tem trabalhado cada vez mais para a gente melhorar o tema tanto de sustentabilidade, como também, paralelamente, o lado de bem-estar animal, tá? O lado de saúde é algo que a indústria como um todo tem trabalhado, né, e o Ministério da Agricultura tem feito um trabalho excelente com relação a isso. Tanto que o Brasil hoje, né,
teve casos de influenza aviária detectadas, né, em aves selvagens, porém não chegou a afetar as produções animais, né, justamente por todo o tema de biosseguridade e monitoria que a gente tem. Né? E falando do lado da casa genética, né, a Hendrix hoje tem focado muito nesse lado tanto do bem-estar como do lado da sustentabilidade. O do bem-estar que a gente fala é uma ave, ela tem que ser rústica o suficiente, né, para não se enfermar facilmente, né, e também que se adapte a diferentes sistemas, né. O que eu falo das linhagens comerciais são justamente as aves que têm um potencial produtivo maior, tá? Por exemplo, hoje uma galinha da Hendrix ela tem o potencial de botar 500 ovos ou mais. O que isso significa do ponto de vista de sustentabilidade, né? A gente consegue manter essa ave por ciclos cada vez mais longos. Ela, na verdade, ela expressa o potencial genético que a ave ela foi preparada para poder expressar. Então, o melhoramento genético ela trouxe melhorias de forma que o animal ele pudesse expressar, né, com exata precisão tudo que ela carrega dentro da sua característica genética. Então, essa associação, ela, na verdade, ela busca produzir um animal que seja saudável, né? Sem que ele sofra, para que ela chegue à mesa do consumidor. Porque, na verdade, se nós pensarmos, né, em bem-estar, nenhum sistema de produção ele deseja que o animal ele passe por dificuldades, né? E quando eu falo dificuldades é sofrer, né, tenha desconforto. Isso por quê? Se o animal ele estiver numa situação de estresse, ele não vai produzir. E se ele não produzir, isso financeiramente ele prejudica o sistema de produção. Acho que o foco do melhoramento durante um bom tempo foi, de fato, como a gente melhorar a produtividade dos animais, né? E o objetivo, fim, sempre foi atrelado às características de interesse econômico, porque são elas que ditam o preço do produto final. O foco da seleção foi para aumentos de produção, porque normalmente a produção é que gera remuneração, como também possibilita a chegada de um preço melhor para os consumidores, né? Então, quando a gente compara os índices de produção, por exemplo, de aves, né, na década de 60, com os índices de produtividade dessas aves hoje, né, seja em consumo de ração, que tem um grande impacto, bem como na própria oferta da carne, no caso de corte, ovos, né, você vê que houve um aumento significativo e isso possibilitou trazer os preços mais para baixo dos produtos comerciais, né? Então, o foco foi em cima de características que a gente chama de fisiológicas, né, onde está por trás da produção de leite, produção de ovos, produção de carne e os objetos fins de cada uma das espécies que nós temos dos animais domésticos. Os pequenos produtores, muitas vezes, né, nem vão chegar a trabalhar diretamente com essas aves de maior valor genético, que a gente chama de pedigrees, né? Eles não vão trabalhar, muitas vezes, diretamente, mas toda a cadeia abaixo disso, para vocês terem uma ideia, das pedigrees, a gente tem uma pirâmide, né, que é a pirâmide de ganho genético. Então, dessa ave pedigree até chegar no frango que a gente compra no mercado, tem um tempo, mais ou menos, em torno de 1 ano e meio para chegar, né? Então, a gente vai decaindo no ganho genético. Mesmo eles não tendo esse contato direto, vai chegar para eles, né, essa ave que é diretamente relacionada a um descendente direto dessas aves pedigrees, né? Então, isso que é o valor agregado, né, que eles acabam chegando nas mãos desses produtores menores, né? Isso é uma cadeia de ganho genético. Então, mesmo não trabalhando diretamente com essas aves, vai chegar para eles esses descendentes diretos. Não é tão fácil, tá? Até porque a gente tem uma certa consciência com relação a sair espalhando galinha pelo país. Eu acho que essa não é a ideia, né? Se surgir ali um produtor com 20, 30 galinhas, 1000 galinhas, e a gente simplesmente vender a galinha sem ter realmente a garantia que a criação vai ser adequada, né? Isso vem de uma conscientização maior, né? Não só do mercado de coideira comercial, mas falando do frango, por exemplo, o Brasil é o maior exportador no mundo, né? Então há uma seriedade com relação a isso. E a avicultura, querendo ou não, ele é um elo, né? Ele envolve fábricas de ração, envolve os fornecedores de insumos, envolve incubatórios, envolve granjas, né? Envolve diferentes categorias, né? Coideiras, frango de corte, perus, codornas.
Então, acho que tudo isso é importante quando a gente considera esse acesso às linhagens, sabe? São aves que realmente a gente precisa ter um cuidado, né? Não é simplesmente soltar no fundo ali do quintal, enfim, que seja. Que não seja fornecido um alimento adequado, não seja vacinado de forma adequada, não seja feitos cuidados adequados, né? Essa ave vem enfermar e acaba comprometendo o país como um todo. Primeiro, acho que a gente precisa reconhecer, né, a importância que o melhoramento genético trouxe para a produção animal de uma forma geral e mais especificamente ainda para a produção de aves, né? Então, assim, uma importância inegável, né, histórica aí, fez o setor se desenvolver muito. É uma proteína animal, assim, de importância enorme para a sociedade. Só que acabou que concentrou esse mercado, né? Como você mesmo falou, acabou virando um oligopólio. Então, você tem poucas as empresas que acabaram dominando esse mercado. Então, isso tem aspectos positivos, mas também tem aspectos questionáveis, né? Porque hoje, em grande parte, elas que definem toda a tendência dos programas de melhoramento genético, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Porque são as mesmas empresas. Então, a gente pode dizer que a sociedade depende muito dessas empresas hoje em dia. Então, assim, é muito importante que se tenha um canal de comunicação e acesso a essas empresas para que elas, de fato, possam conduzir seus programas alinhados com as demandas da sociedade. Então, como eu já mais ou menos tentei adiantar, eu acho que uma das possibilidades é a gente cada vez mais aumentar o diálogo com essas empresas. Ou seja, tentar participar dessas comunicações para que elas, de fato, em seus programas, elas possam, né, priorizar, digamos assim, variáveis ou priorizar aspectos que hoje a sociedade demanda e que há bem pouco tempo atrás não demandava. Então, me parece que, por exemplo, a questão do bem-estar animal me parece um dos mais importantes, ou seja, há 20, 30 anos atrás não fazia parte dos objetivos dos programas de melhoramento o bem-estar do animal. E hoje a sociedade demanda isso. Então, é importante que essas empresas sejam sensíveis às demandas da sociedade e que elas incluam nos seus programas essas variáveis. Tá? Então, por exemplo, né, eu vou produzir uma galinha mais livre, de gaiolas, por exemplo, esse animal provavelmente vai ser um pouco mais suscetível, vai precisar ter uma resistência maior, e para que ele possa, né, ter acesso a áreas livres e, consequentemente, ele também não perca a resistência que ele tem no sistema mais controlado. Então, me parece que ampliar o diálogo com essas empresas é muito importante para que ela realmente represente essas demandas da sociedade. A gente tem visto também grandes avanços, não só do ponto de vista, né, do desempenho desses animais, de crescimento, deles serem mais produtivos, mas também selecionar aqueles animais que, por exemplo, sejam mais resistentes, sejam menos suscetíveis aí a enfermidades, que tenham uma melhor qualidade óssea. Tá? E tudo isso é feito, como eu disse, não só para melhoria do desempenho em geral, né, desempenho das características produtivas, mas também de ser um animal mais resistente, né? Por exemplo, das aves de poedeiras, animais que sejam mais calmos, mais tranquilos, né? Não só pensando no aspecto produtivo, mas também pensando, né, na sua qualidade de vida, né, de ter um bom bem-estar. Os problemas que nós enfrentamos, né, na nossa cultura é que o melhoramento genético ele vai trazer consequências prejudiciais para o animal. O animal ele cresce muito, né, muito rápido, mas os melhoristas eles trabalham de forma a fazer com que o animal ele possa expressar suas melhores características. Na verdade, né, hoje nós temos um grande desafio no mundo, que é produzir alimentos. E nós sabemos também que, infelizmente, no mundo onde a gente produz alimentos, nós temos conhecimento de tecnologias, nós temos a questão do melhoramento genético, ainda existem pessoas passando fome. Todo esse processo não é nem por falta de produção, mas é uma questão principalmente de logística. Alguns lugares se produz muito, outros lugares não se produz nada, e nós não conseguimos levar, né, esses alimentos aonde as pessoas têm difícil acesso.
Então, eu entendo que o melhoramento genético ele é uma ferramenta muito útil, que pode auxiliar no combate à fome do mundo. O melhoramento ele pode trazer benefícios muito importantes sem causar danos ao bem-estar animal. Vejo de forma positiva, com bons olhos, para onde a casa genética está migrando, né? Porque a gente vê aves altamente produtivas, com boa condição de estrutura corporal, com boa condição de empenamento, por exemplo, porque realmente uma ave que não estaria recebendo ali as condições adequadas, os níveis nutricionais adequados, a qualidade de água adequada, ela não teria performance, né? Porque quando a gente olha ali na escala de energia, a produção não seria a prioridade, né? Então acho que isso é um ponto positivo. Hoje a gente vê que as normativas realmente estão cada vez mais estritas, né? Existem certificações específicas que isso é extremamente plausível, porque ajuda realmente o produtor a se profissionalizar. Então eu vejo que isso tem avançado de forma positiva, né? Principalmente aquilo que eu comentei dos ciclos cada vez mais longos, né? Isso ajuda com relação à reposição dos lotes mesmo. Para cada 60 semanas você não tem que ficar repondo o lote. Então eu vejo que hoje avança de uma forma muito positiva, tá? Com relação ao programa de seleção genética e pensando também nesse futuro, tá? Até quando a gente olha o crescimento, né, o ritmo de crescimento, e você vê o consumo de ovos aqui no Brasil, você vê que há oportunidade ainda de crescimento, tá? Na quantidade de consumo de ovos per capita. Os animais, né, 10 anos para cá, 15 anos para cá, houve uma estabilidade no processo, ou seja, não se aplica mais pressão de seleção em características produtivas e o foco passou a ser em características imunológicas, de resposta imune, características de tipo. Então, mudou-se o foco completamente de seleção, né, e hoje vários programas de melhoramento das diferentes espécies não focam mais em características de produção, né, as quais há um consenso, digamos assim, de que os animais estão em ótimo nível de produção e o que a gente precisa melhorar são outras características que melhorariam a qualidade de vida desse animal. Com relação à sociedade, né, uma vez que os níveis de produção estão estáveis, a nossa expectativa é que a melhoria da qualidade de vida por outras variáveis, como de resposta imune e etc., possibilitarão para a sociedade a chegada de produtos com o mesmo preço e até mesmo mais baixos, né, e com uma característica de qualidade até superior, né? Então, a gente acredita que daqui para frente o impacto continuará sendo favorável. Essa ferramenta que a gente tem de melhoramento genético é excelente, né? Ainda mais hoje em dia também para os casos de bem-estar animal, é importante, porque além disso, né, hoje em dia fala-se muito sobre sustentabilidade também do bem-estar animal, e essas ferramentas de melhoramento genético nos ajudam nesse quesito também, não só bem-estar animal, mas sustentabilidade, por exemplo. Fala-se muito sobre pegadas de carbono hoje em dia, então essas ferramentas nos ajudam a ter aves que, além de produzir melhor, ter um bom estado mental para essas aves. Então, por exemplo, aves com mais eficientes, com menor consumo de alimento, consequentemente menor emissão de carbono, dejetos, menos suscetíveis a enfermidades, que também é bem-estar animal. Então, tudo isso importa muito e é uma ferramenta excelente que a gente tem hoje para suprir a cadeia avícola. O melhoramento animal, né, ele teve uma importância inegável nos últimos anos, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Ele foi capaz de aumentar significativamente as produções de proteína no mundo, só que isso não aconteceu a custo zero, né? Isso não aconteceu de graça, digamos assim. Então há uma série de consequências que a gente teve, e grande parte quem pagou esse custo, né, foram os próprios animais, tá? Então, assim, a questão da busca eminentemente por uma produtividade maior comprometeu muito as condições de vida desses animais. Então, me parece que atualmente as empresas estão preocupadas em dar um passo atrás e resgatar algumas coisas que talvez foram perdidas, entendendo que não é só a produtividade eminentemente que vai interessar para o animal, porque não é o que a sociedade quer hoje. A sociedade ela quer ter a garantia de que
proteína animal de qualidade, de custo acessível, mas que o animal tenha tido uma condição de vida minimamente decente. E isso os programas até então não consideravam. Agora as empresas estão tentando resgatar isso daí, de tentar resgatar coisas que elas mesmas deixaram de fora e agora elas estão se esforçando para tentar incluir nos seus programas. Pelo menos é assim que eu vejo e é assim que eu espero que venha acontecer, né? Que elas mesmas contribuam para esse resgate de condições de vidas mais decentes para os próprios animais.